E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha terceira aula nesse curso de Bases da Cirurgia Cardíaca, onde eu estou falando do aspecto clínico do manejo pós-operatório desses pacientes. Essa é a nossa terceira aula, nós falamos sobre complicações mecânicas, né? O paciente com insuficiência cardíaca no pós-operatório de cirurgia cardiovascular. Depois falamos de complicações arrítmicas, taquicardias. E nessa aula nós vamos falar de bradiarritmias no pós-operatório e vamos falar de como manejar esse paciente no ambulatório a longo prazo, como que você vai fazer uma prevenção secundária, tá bem? Então, vamos lá. Aqui já me introduzi nas aulas passadas, mas quem está assistindo essa aula pela primeira vez. Então, pessoal, só lembrar vocês também da importância do eletrocardiograma na sua formação e na sua conduta depois no seu trabalho como plantonista, de urgência, em UTI. É muito importante saber eletro para o manejo correto do seu paciente. Doenças cardíacas são a principal causa de morte no mundo, tá bem? Então você, independente da sua especialidade, você provavelmente tem um interesse em cardiologia, mas mesmo que queira outra especialidade, é fundamental você entender eletrocardiograma. E a gente já sabe que, infelizmente, a faculdade de medicina no Brasil prepara a gente muito mal para o eletro. Não tem prática, as aulas são muito esparsas, mesmo que a teoria seja boa, falta uma aula prática, assim, em que alguém realmente verifique se você está entendendo o conteúdo, lá o dano correto, enfim. Então, pensando nisso, eu criei o intensivo de ECG, 25 horas de curso, tem apostila teórica e prática exclusivas do curso, que eu escrevi ao longo aí de anos. Eu acumulei esses eletros também especificamente para o ensino. Então é um material excelente, curso completo, vocês podem ver que vai desde temas básicos até temas avançados, como isquemia, infarto. E para cada aula tem aula teórica e depois aula prática. Então, de tal forma que a gente avalia juntos, né, eu e vocês, alunos, mais de 250, em torno de 270 eletros durante o curso, tá bem? Aqui é um modelo das apostilas do último curso. Eu ainda revisei essa apostila para o próximo curso, então tem mais eletros novos. A apostila teórica foi melhorada ainda. Aqui é a última turma, que foi em junho. O pessoal é fantástico aí, deixou excelentes revisões que você pode conferir lá no Instagram sobre o curso. Tem lá toda a avaliação dos nossos ex-alunos. E esse aqui vai ser as datas do próximo curso, o quinto curso intensivo de eletro, em outubro. Tem duas turmas no meio de semana e no fim de semana para você escolher a que for melhor para o seu horário. Também pode assistir parte das aulas em cada turma também. Aqui tem os preços. Estamos no momento em que eu estou gravando isso aqui, no segundo lote. Mas se você fizer a inscrição até 20 de setembro, você consegue assistir o curso no lote promocional, ainda usando esse link aqui, intensivodeecg.com/cardio, vai ficar disponível até 20 de setembro e depois vai também ficar disponível até 4 de outubro no preço do segundo lote, o mesmo link. Então, aqui tem todos os detalhes do curso, enfim, frete incluso das apostilas impressas. Espero ver vocês no quinto intensivo de eletro. Então, aqui nessa aula a gente vai falar sobre agora as bradiarritmias mais comuns no pós-operatório e indicar o manejo correto dessas bradiarritmias, ver quem precisa de marca-passo e também indicar o tratamento de manutenção, a prevenção secundária para pacientes pós-cirurgia cardíaca. Então vamos começar com um caso clínico, como a gente fez nas nossas aulas passadas, tá bem? Esse homem aqui, 68 anos, hipertenso, está no terceiro dia pós-cirúrgico de troca de válvula aórtica, está evoluindo bem. E aí o cirurgião, durante a cirurgia, colocou um marca-passo epicárdico. Eu vou falar sobre isso, tá bem? E aí ele colocou o marca-passo epicárdico e quando você desligou o marca-passo epicárdico para ver qual que é o ritmo intrínseco do paciente, você viu esse eletro. Eu pergunto a você, você sabe identificar o ritmo desse eletro, sabe identificar a conduta correta? E é isso que a gente vai aprender na aula aqui. Então, vamos imaginar, vamos aprender, antes de entrar naquele ritmo específico, um pouco assim sobre bradiarritmias em gerais. A gente tem basicamente dois tipos de mecanismos porque as pessoas têm bradiarritmias. Pode ser uma diminuição da automaticidade, por exemplo, o nosso sinusal ele bate a 60 a 100 vezes por minuto, automático. Ele se despolariza intrinsecamente, a gente chama isso de automaticidade do nosso sinusal. Se essa automaticidade estiver diminuída, se a frequência baixar abaixo de 60, aí isso é um mecanismo de bradiarritmia, fica mais baixa a frequência do nosso sinusal.
E aí, o outro mecanismo de bradiarritmias é um bloqueio de condução. Então, se você tem um estímulo que nasce no nó sinusal normalmente, aí não consegue ser conduzido para o ventrículo porque tem um bloqueio na condução aqui no nó atrioventricular, a gente chama isso de um bloqueio de condução. Se esse bloqueio for total, vai surgir o que a gente chama de ritmo de escape. É um ritmo distal ao bloqueio que vai então despolarizar o ventrículo também, porque o estímulo sinusal não chegou no ventrículo. Então, só para recapitular esse conceito importante, você tinha um paciente lá em ritmo sinusal, estava batendo a 80 batimentos por minuto, despolarizando todo o coração. Aí, de repente, teve um bloqueio total da condução, não passa nada pelo nó AV. O que aconteceria seria aqui uma assistolia ventricular, ou seja, não chega nenhum estímulo no ventrículo, o ventrículo não bate, não tem QRS, o paciente tem assistolia e morre. Mas isso não acontece, na maioria das vezes, porque surge um ritmo de escape, tá bem? O ritmo de escape que é um batimento que ele é um ritmo que surge de estar ao bloqueio. Isso é fisiológico, é intrínseco, não tem nada de patológico nesse ritmo de escape, ele é realmente um resgate para esse bloqueio. E esses bloqueios atrioventriculares no nó AV podem ser de 3 tipos, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, com subdivisões que eu vou explicar melhor. Então vamos pensar por que os pacientes com cirurgia cardíaca têm bloqueio atrioventricular. Dentre as muitas causas de bloqueios atrioventriculares, cirurgia cardíaca é um. Porque o cirurgião ali está manipulando, certo, o coração e pode causar uma lesão do sistema de condução, do nó AV, dos ramos, enfim, tá bem? Então, quais são os fatores de risco para o paciente que vai para a cirurgia voltar depois com a bradiarritmia, com um bloqueio de condução? São esses aqui, quando o paciente está fazendo cirurgia valvar e tem muita calcificação perivalvar, o cirurgião tem que manipular essa calcificação e pode acabar lesando o sistema de condução. Outro fator de risco é a idade avançada, porque à medida que os pacientes envelhecem, o próprio sistema de condução envelhece. Tá certo? Existem muitas causas para bloqueios atrioventriculares, a gente está falando de uma aqui que é pós-cirúrgica, mas a causa mais comum é simplesmente o uso de drogas ou então degeneração senil do sistema de condução. O paciente vai ficando idoso e o nó atrioventricular e o sistema de condução também vai ficando idoso e degenera e para de funcionar. Tá certo? O paciente que já vai para a cirurgia com bloqueio de ramo esquerdo ou alguma outra doença de condução, já é um fator de risco, porque ele já tem doença de condução. Agora vai fazer cirurgia, pode ser que piore esse sistema de condução. E a cirurgia valvar tem um risco maior do que a cirurgia coronária para desenvolver um bloqueio. Esses são os fatores de risco. Então vamos aprender sobre os tipos de bloqueios atrioventriculares. O BAV de primeiro grau, na verdade, não é um bloqueio. Esse bloqueio atrioventricular é simplesmente um atraso na condução atrioventricular. Isso se manifesta com intervalo PR longo, do começo da onda P aqui até o começo do QRS dá mais que 200 milissegundos. Lembrando que cada quadradinho desse é 40 milissegundos. Então aqui tem 7 quadradinhos, do começo da onda P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do começo da onda P até o começo do QRS. 7 vezes multiplicado por 40, 280 milissegundos. Então, o PR está largado, tem um atraso na condução atrioventricular, então tem um BAV de primeiro grau. Repare que todas as ondas P se conduzem. Essa P conduz para esse QRS, essa P conduz para esse QRS e assim por diante. Como toda onda P conduz, toda onda P tem o seu QRS. Essa P tem o seu QRS, essa P tem o seu QRS e assim por diante. Então, a gente fala que isso é uma condução atrioventricular 1 para 1. Uma onda P gera um QRS. No BAV de segundo grau, essa condução atrioventricular não é mais 1 para 1. Ou seja, algumas ondas P vão conduzir, mas outras não. Outras vão ser bloqueadas. Então, tem 3 tipos, basicamente, que é o Mobitz tipo 1, também chamado de fenômeno de Van Kerbach, Mobitz tipo 2, ou Mobitz 2 para 1, ou de alto grau. Vamos explicar isso aqui melhor para vocês. Primeira coisa é para reconhecer um BAV de segundo grau, pessoal, antes de fazer a subdivisão. Algumas ondas P conduzem e outras não. Essa é a característica principal do BAV de segundo grau. Algumas ondas P conduzem e outras não. Vamos ver esse eletro aqui? Em azul estão as ondas P que conduzem. Essa P azul conduziu para esse QRS. Essa P azul conduziu para esse QRS. As P's verdes não conduzem, elas bloqueiam, são bloqueadas no nó AV. Como que eu sei que foi bloqueio e foi no nó AV? Porque
tem uma onda P, ou seja, o átrio foi despolarizado, mas o ventrículo não. Cadê o QRS? Então, se o átrio despolarizou e o ventrículo não, é porque entre os dois teve um bloqueio. E esse bloqueio é o bloqueio atrioventricular. Tá bem? Então, vamos lá. Então, quando você vê no mesmo elétron ondas P que conduzem e outras que não, a gente tem um BAV de segundo grau. E para subdividir o BAV de segundo grau, a gente olha o intervalo PR. Se ele for alargando progressivamente até bloquear a onda P, a gente fala que tem um Möbius tipo 1. Olha aqui, ó. Esse PR aqui é normal. Esse PR aqui é bem sutil, mas ele alargou um pouco. Esse aqui alargou um pouco mais. Esse aqui dá para ver que ele é bem maior que aquele primeiro. Aí bloqueou a onda P. Então o intervalo PR foi alargando até que bloqueou. Tá bem? Então isso aqui é um BAV de segundo grau, Möbius tipo 1. Tá bem? Olha lá. Algumas ondas P conduzem, que são as azuis, e essa não. Então algumas conduzem e outras não, BAV de segundo grau. Aí você vai subdividir. O PR está largando, se está largando antes de bloquear, igual aqui, foi o caso, aí é um Möbius tipo 1. No Möbius tipo 2, a gente tem a mesma característica. Algumas ondas P conduzem e outras não. Mas aqui, o intervalo PR é fixo. Ele não vai alargando antes de bloquear. Então aqui a gente tem o PR normal, aqui o PR normal, aqui o PR normal. Então não alargou, ficou do mesmo tamanho o PR. E aqui subitamente bloqueou a onda P. Então esse aqui é um BAV de segundo grau, Möbius tipo 2. A gente não vai falar do outro tipo de BAV, que é o 2:1 ou de alto grau, por causa do tempo, senão fica uma aula muito longa, tá bem? Então vamos falar agora do BAV de terceiro grau, que é muito importante. No BAV de terceiro grau, pessoal, nenhuma onda P conduz. Todas são bloqueadas. Então isso é diferente do BAV de primeiro grau, onde todas conduziam com PR alargado. E é diferente do BAV de segundo grau, onde algumas ondas P conduzem e outras não. Aqui no BAV de terceiro grau, nenhuma onda P conduz. Todas são bloqueadas. Então o paciente vai morrer em assistolia? Não necessariamente. Porque aí vai ter geralmente um ritmo de escape. Então você tem que olhar o ritmo de escape também no BAV de terceiro grau. Não basta só identificar que tem um BAV de terceiro grau ou BAV total. Tem que identificar também o ritmo de escape. Então vamos aprender primeiro quais são as características do BAV de terceiro grau. A característica principal é que o átrio e o ventrículo não se comunicam. Tem uma dissociação atrioventricular. O átrio está batendo na sua frequência do nosso sinusal e o ventrículo está batendo na sua própria frequência, no ritmo de escape. Só que eles são dissociados, cada um na sua, eles não conversam um com o outro. Então a aparência disso no eletro vai ser isso aqui, não tem relação fixa nenhuma entre o P e o QRS. Cada hora a onda P está em um lugar diferente em relação ao QRS. Aqui, por exemplo, ela está bem perto do QRS. Você pode pensar, poxa, essa P conduziu, tem P depois do QRS. Mas se você olhar o eletro, você vê que esse padrão não se repete. Cada hora a onda P está num lugar diferente. Então esse é o primeiro fator, dissociação atrioventricular. O segundo fator é o ritmo de escape. Tem QRS e tem BAV de terceiro grau? Então tem que ter um ritmo de escape, porque o átrio não está comunicando com o ventrículo. Só existe um QRS aqui por causa do ritmo de escape. Tá bem? E esse ritmo de escape ele tem uma característica importante, que ele é regular. Então aqui, ó, o intervalo RR entre dois complexos QRS é regular. Tá bem? E o QRS é estreito. Então aqui é um ritmo de escape que a gente fala juncional. Tá bem? Então aqui outro exemplo de BAV de terceiro grau. Ondas P e QRS totalmente dissociados, não se comunicam. Cada hora a onda P está num lugar diferente em relação ao QRS. E o QRS é regular. Por quê? Porque está batendo no ritmo de escape, só que ele é dissociado das ondas P. Olha aqui, contrasta isso aqui com o exemplo de BAV de segundo grau que a gente viu. Aqui, o intervalo PR ele se repete. Aqui ele é curto, aqui ele alarga, aqui ele alarga, aqui ele bloqueia. Aqui ele é curto, aqui alarga, aqui bloqueia. Então esse padrão ele se repete. Então aqui o átrio e o ventrículo estão se comunicando, embora ocasionalmente uma onda P seja bloqueada. No BAV total não, cada um está na sua, eles não conversam um com o outro, o átrio e o ventrículo. Outra dica é isso aqui, ó. Aqui tem pausas ventriculares, não tem QRS aqui, porque essa P não conduziu. No BAV total de terceiro grau, o intervalo RR é regular, porque o ritmo de escape é regular. Então você não vai ter essas pausas aqui, igual a gente vê no BAV de segundo grau. Então olha o outro exemplo de BAV total.
Você tem ondas P que não se comunicam com o ventrículo. A onda P não está nem aí porque está acontecendo no QRS, no ventrículo. Estão dissociados, cada um na sua. E aí você tem complexos QRS que são regulares, tá bem? Eles estão batendo em intervalos fixos, só que dissociado do átrio. Então olha aqui, essa linha azul aqui representa o intervalo entre ondas P. A cada começo e fim da linha azul tem onda P. Tá certo? Então, essa linha azul é o intervalo entre as ondas P. Agora, olha a linha verde. Ela é o intervalo entre os QRS. Então, a linha verde é fixa e a linha azul também é fixa. Só que elas são diferentes. Cada um está batendo a seu próprio intervalo. Átrios e ventrículos. Então, pessoal, isso aqui é importante. O que causa o BAV? Entre as muitas causas, eu falei degeneração senil ou fibrose desse sistema de condução é uma causa importante, drogas, beta-bloqueadores, enfim, são causas importantes. E aqui na aula de hoje a gente está falando de trauma cirúrgico. Então, isso aqui é tão comum que os pacientes vão para a cirurgia cardiovascular, cardíaca, né, uma válvula, uma cirurgia que tem um risco maior de ter um BAV, aí o cirurgião já deixa um marca-passo epicárdico lá. O que é isso? É um fio de marca-passo, um eletrodo, que ele sutura no epicárdio, ele ou ela, o cirurgião ou a cirurgiã, sutura no epicárdio, e aí manda o paciente para a UTI no pós-operatório com esse marca-passo. Aí, por quê? Porque a gente espera que talvez esse paciente tenha um BAV, e você, no paciente no pós-operatório, se ele tiver um BAV, você já quer ter o marca-passo ali, para não ficar aquela correria, vai buscar o marca-passo, vai fazer marca-passo transcutâneo. Não, já está tudo em ordem ali. Porque se o paciente tiver um BAV, o marca-passo epicárdico vai começar a estimular o paciente. Aí, esse marca-passo epicárdico que o cirurgião deixa lá na cirurgia, ele é temporário. Por quê? O que significa isso? Porque se o paciente realmente tiver um BAV total, que não se recuperar, porque muitas vezes ele melhora ao longo dos dias, que diminui a inflamação, o paciente vai sarando, cicatrizando daquele trauma cirúrgico. Se for esse o caso, se não melhorar, aí a gente tem que trocar esse marca-passo epicárdico por marca-passo definitivo. Agora, se o cirurgião ou a cirurgiã põe marca-passo epicárdico e o paciente não tem BAV, ou se ele tem um BAV que aí no segundo, terceiro dia vai embora, some porque melhorou, a inflamação foi embora, tá certo? Se isso acontece, aí ele não precisa mais daquele marca-passo epicárdico. Aí vai lá o cirurgião e puxa o fio epicárdico, o eletrodo, sem ter que abrir o paciente de novo. Só puxa aquilo lá com a técnica, né? Mas tira aquele eletrodo, aquele marca-passo epicárdico. Então esse paciente já sai da cirurgia e vai para a UTI com marca-passo epicárdico. Foi o que aconteceu no nosso caso clínico lá. Só que no nosso caso clínico, toda vez que eles desligavam o marca-passo, o paciente estava em BAV total. Precisava do marca-passo. Aí você tem que, se não melhorar ao longo de alguns dias, você tem que transicionar o paciente para o marca-passo definitivo. Então, como que a gente trata bradiarritmias, incluindo esse BAV total? Primeira coisa é perguntar. Eu estou falando aqui em todas as situações, não só no pós-operatório de cirurgia. Primeira coisa é perguntar, o paciente está instável hemodinamicamente? Está hipotenso? Tem uma hipoperfusão tecidual? Sinais de choque? Tá certo? Está hipoperfundindo órgãos? Então, se o paciente estiver instável hemodinamicamente, chegou um paciente para lá no pronto-socorro, na UPA, está hipotenso com BAV total, o que você vai fazer? Você tem 4 opções. A primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, é reverter a hipoxemia, porque se for um paciente que estiver hipoxêmico, hipoxemia causa bradiarritmia. Então, você tem que, se for um paciente com insuficiência respiratória, certo? Se for um paciente que você acabou de intubar, talvez você intubou o esôfago. Porque o paciente hipoxêmico vai fazer uma bradicardia aguda, tá certo? Severa. E você só consegue reverter isso revertendo a hipoxemia, porque senão o paciente vai parar. Ele está bradicárdico porque ele vai ter uma parada cardíaca. Mas fora a situação que você consegue reverter a hipoxemia e reverter de imediato a bradicardia, e o paciente está com bradicardia instável na sua frente, você tem que aumentar a frequência cardíaca do paciente, obviamente. Se está hipotenso porque a frequência está 20, você tem que resolver essa frequência de 20. Você tem que aumentar a frequência cardíaca do paciente. E como que você faz isso? Tem 4 opções de forma geral. Você pode usar atropina, pode usar uma infusão contínua de droga vasoativa, que é dopamina ou epinefrina, pode usar o marca-passo transcutâneo,
ou marca-passo transvenoso, que é esse último aqui, inserido pela veia jugular do paciente. Tá certo? Então, qual que você vai usar depende de cada situação. Se você está na UPA e não tem nada, não tem alguém, um cardiologista ou intensivista para pôr marca-passo transvenoso. Tá certo? E na emergência você faz atropina. Ou então infusão de droga vasoativa, dopamina e tal. A atropina, ela só é uma solução muito transitória, porque ela vai durar por pouco tempo e você já tem que fazer uma transição para uma dessas outras opções aqui. Marca-passo transcutâneo funciona bem se o paciente estiver inconsciente ou tiver com alteração do estado mental. Se o paciente estiver acordado, é muito desconfortável. Mas às vezes é a única coisa que você pode fazer. Se você não tem marca-passo transvenoso, coloca o transcutâneo, faz uma dopamina, tá bem? Mas qualquer uma dessas medidas aqui vai aumentar a sua frequência cardíaca e dá um tempo para você pensar. E aí, quando você for pensar, quando você resolveu a situação emergencial, em que você vai pensar? Nessas 3 perguntas aqui. A primeira pergunta é o seguinte: é uma causa reversível? Tá certo? É um paciente que está bradicárdico porque está usando beta-bloqueador em excesso, porque está hipoxêmico, como eu falei, está com infarto de parede inferior. Se for uma causa reversível, você reverte essa causa, você reverte a hipoxemia para o beta-bloqueador. E talvez com isso apenas você consegue reverter a bradiarritmia do paciente. A segunda pergunta é: se não for uma causa reversível, você quer saber se o paciente que está sintomático ou se é uma bradiarritmia que tem um risco de causar morte súbita desse paciente. Se o paciente for sintomático ou for uma bradiarritmia com risco de morte súbita, aí você vai colocar o marca-passo nesse paciente. E quais são essas bradiarritmias que você coloca o marca-passo mesmo se o paciente estiver assintomático? Porque o risco dessa bradiarritmia é um risco alto. São 2, o BAV total e o MOBIT tipo 2. Tá bem? Então, uma pergunta, por exemplo: o paciente chegou no ambulatório e fez um eletro por qualquer motivo, tinha um BAV de segundo grau, MOBIT tipo 2. Qual que é a conduta? Está assintomático? Não importa. Desde que não tenha uma causa reversível, você vai pôr marca-passo definitivo nesse paciente. Tá certo? Então, aqui falando de marca-passo definitivo, diferente da situação emergencial, onde o paciente está instável hemodinamicamente. Nessas situações, você usa uma dessas 4 medidas que eu falei. Aí, no ambulatório, ou após reverter a situação emergencial no pronto-socorro, você então faz essas perguntas e vê se o paciente precisa de um marca-passo definitivo. Tá bem? E na cirurgia, né? Lembra que falei que procura uma causa reversível? Então, cirurgia cardíaca geralmente é uma causa reversível. Você faz cirurgia valvar no paciente, vai para a UTI lá pós-cirúrgica e aí o paciente no primeiro e segundo dia tem um BAV total, por exemplo. Esse BAV total ele pode se reverter à medida que diminui a inflamação cirúrgica, o paciente vai melhorando no seu pós-operatório, o BAV pode reverter. Então a grande pergunta é: quanto tempo você espera? Você não vai esperar 2, 3 semanas com o paciente para esperar o BAV voltar, resolver. Tá certo? Então, geralmente, a gente espera aqui, pelo menos, até o 5º a 7º dia. Se chegou no 5º e 7º dia e o BAV não voltou para um ritmo sinusal, conduzindo normal no átrio ventricular, provavelmente não volta mais, aí a gente põe marca-passo definitivo, tá certo? Nesses pacientes. Então, pessoal, resumo de bradiarritmias é isso. Bradiarritmias são comuns no pós-operatório, não falei a frequência, mas chega aí a mais de 20% em algumas cirurgias complexas de válvula, tá bem? Principalmente se o paciente tem um bloqueio de ramo prévio. A grande parte desses bloqueios atrioventriculares são reversíveis, eles vêm da cirurgia com marca-passo epicárdico, e aí você tem essa opção de tem que ficar monitorando o paciente para ver se realmente já passou alguns dias e o paciente não tem bloqueio, aí você pode puxar o marca-passo epicárdico. Mas se chegou no 5º, 7º dia e o paciente continua com BAV, aí você tem que transicionar o marca-passo epicárdico para um marca-passo definitivo, tá bem? Então, e o marca-passo definitivo, de uma forma geral, nas bradiarritmias, é reservado para quem é sintomático ou para quem tem um MOBIT tipo 2 ou BAV de 3º grau sem uma causa reversível, nesse caso aqui que não se reverte depois da cirurgia. Então, agora que a gente terminou as complicações, 3 aulas nós falamos sobre complicações clínicas, né, da cardiologia no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Lembrando que nossos colegas cirurgiões vão falar sobre as complicações mecânicas, complicações cirúrgicas, tá bem?
Então, agora que a gente terminou as complicações de insuficiência cardíaca e arritmias, a gente vai falar como manejar esse paciente no ambulatório. Aqui, muito disso vai depender de qual tipo de cirurgia você fez. Se você fez uma cirurgia para válvula, você tem que ter o cuidado pós-operatório para a válvula daquele paciente. Fazer eco, monitorar, ausculta no exame físico e tal. Mas a cirurgia mais comum cardíaca é a revascularização miocárdica. Doença coronária é a causa número 1 de morte no mundo. Então, a gente vai falar aqui nessa sessão sobre como manejar o paciente que teve doença coronariana, teve lá algum evento, algum infarto ou angina estável e precisou fazer cirurgia cardíaca, você revascularizou esse paciente e agora você vai manejar ele como cardiologista no ambulatório. Isso aqui é fundamental porque esses pacientes têm a tendência, e às vezes nossos colegas cirurgiões não ajudam, de achar que eles estão curados pela revascularização miocárdica. Pôs lá uma mamária para descendente anterior, pôs ponte safena nas outras artérias e foi tudo bem, cirurgia maravilhosa, cirurgião ou cirurgiã excelente, beleza. Mas esse paciente ele tem doença arterial coronariana. Se ele não se cuidar e fazer uma prevenção secundária rigorosa, ele vai ter então de novo outro evento, vai infartar no futuro, vai ter reoclusão, reestenose, enfim. Então a gente é fundamental como clínico, como médico, né, mesmo que você não seja cardiologista, você orientar esse paciente que ele precisa se cuidar para não ter outro evento no futuro. Então, olha aqui um exemplo. Uma mulher de 58 anos, jovem, mas com fatores de risco, hipertensa, diabética, ex-fumante. E aí teve doença arterial coronariana prematura. Ela fez cirurgia, foi bem sucedida. Aí ela acha que ela está curada da sua doença coronariana. E não é esse o caso, tá certo? Então, isso aqui é fundamental vocês entenderem. Pacientes que já tiveram um evento, já tiveram um infarto, já tiveram uma revascularização, tá certo? Tem angina. Esses pacientes são pacientes de alto risco para eventos futuros. É igual você bater o carro uma vez, você automaticamente tem um alto risco para bater o carro de novo. Tem alguma coisa ali que levou você a bater o carro uma vez. Pode ser os seus hábitos no dirigindo, pode ser o horário que você dirige, pode ser a cidade, mas seja lá o que for. Você bateu um carro uma vez, você tem a chance de bater o carro novamente. Aumenta em relação à população geral. Aqui é a mesma coisa. Quem já infartou antes, quem tem doença arterial coronariana e já teve algum evento, tem um alto risco de ter evento recorrente, mesmo que tenha sido revascularizado. Tá bem? Então isso aqui é importante. Olha, isso aqui é de um dos trials, dos estudos sobre inibidor de PCSK9, K9, mas o que é importante aqui é esse aqui. Ó. Vamos supor se você pega toda a população desse estudo, se não me engano, entre 20 e 30 mil pacientes. Aí você compara o risco de eventos recorrentes, né? Geralmente morte cardíaca, AVC ou infarto recorrente. Aí você olha, quando você compara, por exemplo, o paciente que teve um infarto recente, Perdão, é aqui que eu queria mostrar, desculpa, eu mostrei a parte errada da figura. Você compara o paciente aqui que tem doença arterial em triarterial, multivessel, que é em mais de uma artéria, compara esse paciente, que são geralmente os pacientes que vão para a cirurgia cardíaca, com pacientes que também têm doença coronariana, mas em uma artéria só, você vê que a incidência de eventos, 19%, 16%, é maior no paciente que tem doença triarterial do que no paciente que tem só 1 ou 2 artérias acometidas. Faz todo sentido. Se você tem muita doença arterial coronariana e precisou ir para a cirurgia, poxa, você tem muita doença arterial coronariana. Se fosse pouco, às vezes colocava um stent só ou manejava com remédios. Agora, se você tem muita doença arterial coronariana, você está em alto risco demais para ter um evento recorrente. Então, o risco é muito maior em quem tem doença em múltiplos territórios, doença triarterial, do que em quem não tem essa doença em múltiplas artérias, tá bem? Outro exemplo aqui, ó, quando a gente pegou aqui outro estudo aqui esse aqui acho que foi de ezetimibe, de ezetimibe, é uma droga para diminuir LDL, tá certo? Quando você compara a população aqui, que todo mundo aqui já teve algum evento cardíaco, então toda a população aqui é de alto risco. Mas quando você pontua esses fatores de risco aqui, hipertensão, idade avançada, diabético, cirurgia de revascularização prévia, insuficiência renal, tabagismo, quanto mais fatores de risco tem, tá certo? Aqui, quem tem mais de 3 fatores de risco, tem a chance de eventos recorrentes é muito maior.
Então, por isso que é importante a gente falar para os nossos pacientes, olha aqui, você teve essa cirurgia, mas você tem esse e esse fator de risco. Você fuma, você tem pressão alta, e se a gente não corrigir esses fatores de risco aqui, você vai ter um evento recorrente, o risco é muito alto. Então tem que avisar isso aí para o paciente, porque você tem que controlar esses fatores de risco. E é isso que é prevenção secundária, é controlar os fatores de risco para evitar eventos recorrentes. Quais são esses fatores de risco? A American Heart Association, o AHA, lançou essa campanha aqui brilhante, que é os 7 fatores simples da vida, né? Life Simple 7. Então, são coisas simples, realmente, às vezes difíceis de fazer, mas do ponto de vista, assim, prático, pode ser difícil implementar, mas na teoria são pontos fáceis, tá certo? Como que você melhora a qualidade de vida, diminui eventos no seu paciente? Alimentação, atividade física, que seria 150 minutos por semana de atividade física moderada. Obviamente não fumar, controlar o peso, controlar o diabetes, a pressão e o colesterol. Então, quem tem esses 7 fatores de risco controlados, que se não me engano é menos de 5% da população, tem todos controlados. Fazem todos esses 7, tá bem? Realmente a chance de eventos é muito baixa. Então aqui eu coloquei alguns papers, não dá para falar em detalhe de todos esses 7 fatores, mas coloquei alguns papers, inclusive alguns, acho que todos que eu coloquei na verdade eu participei como autor. Porque são realmente revisões muito boas, essa é uma área de prevenção assim que eu gosto muito de trabalhar nessa área. Então eu já escrevi alguns papers, alguns deles são muito bons, os que eu coloquei aqui. Se vocês tiverem interesse para revisar isso aqui, acho que vale a pena. Então esse aqui é falando de todos os componentes, né? Que é A de antiplatelet, B de blood pressure, C colesterol, D diet, entendeu? E exercise. Então falando de todos esses componentes de prevenção secundária, esse é um paper muito bom. Esse aqui é sobre dieta, sobre alimentação, também participei desse paper aqui, vale a pena conferir. Isso, sobre o exercício físico, o que os guidelines falam, né? Os guidelines americanos falam que tem que ser 150 minutos de atividade física de moderada intensidade ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana, tá bem? E para que diminuir a chance de eventos recorrentes. E a pressão arterial, pessoal? Aqui é muito importante controlar a pressão, obviamente, mas também saber como fazer isso. Remédios são muito bons, funcionam bem, mas dieta hipossódica é fundamental. Se você vê aqui, ó, pacientes hipertensos que fazem uma dieta DASH, né, que é Dietary Approaches to Stop Hypertension, basicamente uma dieta hipossódica, rica em legumes, com frutas também. Essa dieta, olha aqui, ela diminui drasticamente a pressão arterial sistólica também em pacientes que são hipertensos. Comparável, assim, ou até mesmo melhor que algumas drogas. Então é fundamental você orientar o seu paciente na dieta correta, tá bem? E o que a gente quer da pressão arterial? Acho que sumiu o meu slide aqui, talvez... Não, vai vir para frente. Pressão arterial é um negócio que é importante a gente entender isso aqui, ó. Vamos supor que você vai comprar um produto, talvez é uma Ferrari, talvez é uma barra de chocolate, e você ganha 50% de desconto. Esse desconto relativo é o mesmo, você ganha 50% de desconto, relativo ao preço inicial, 50%. Mas o desconto absoluto, obviamente, vai ser maior se você for comprar o carro do que se você comprar uma barra de chocolate. Tá bem? Então, esse conceito ele é fundamental. Aqui talvez você vai ganhar um desconto assim, de talvez alguns milhões, aqui de alguns centavos, ou de $1 ou $2, tá bem? Esse conceito se aplica aqui na prevenção, porque os pacientes que têm um risco aumentado, um risco absoluto aumentado, ou seja, um preço caro do carro aqui, se você conseguir diminuir, por exemplo, em 50% a incidência de eventos, você diminui muito o risco absoluto do paciente. Então, vou colocar exemplos aqui, vai ficar mais fácil. Acho que... Olha, vamos supor um exemplo bem fácil aqui de entender. Vamos supor que você tem um paciente que tem aí um risco de ter um AVC ou um infarto de 2% ao longo de 10 anos. E ele está um pouco hipertenso. O outro paciente
tem um risco de 20%, que ele já infartou antes, ele já tem uma revascularização cirúrgica, então o risco desse paciente é 20% de ter um evento recorrente nos próximos 10 anos. E também está um pouco hipertenso. Se você dá o mesmo remédio para os dois pacientes, e esse remédio controla a pressão e diminui 50% o risco de eventos recorrentes, a chance desse paciente que era 2% foi para 1%. Então diminuiu, mas diminuiu pouco. Mas esse paciente que tinha um risco de 20%, agora foi para 10%. Você causou um impacto drástico na chance desse paciente ter um evento recorrente. Então, esse conceito é fundamental. Os pacientes de mais alto risco, aqueles pacientes que eu falei, né, tem muitos fatores de risco ou que já tiveram eventos prévios, esses pacientes são os que você tem que ser mais agressivo, mais contundente com a sua prevenção secundária, porque são os que vão ter um benefício maior das suas medidas terapêuticas, tá bem? Então aqui, por exemplo, quando você usa uma estratégia mais agressiva de controle da pressão arterial, esse aqui é do SPRINT Trial, quando você tem um goal, né, de pressão arterial, um objetivo menor que 120 sistólica ou menor que 140, esse controle mais rigoroso da pressão diminui o risco relativo em torno de 15%, tá certo? Ou seja, diminui em torno de 15% o risco relativo. Só que esse risco relativo vai se traduzir para uma redução absoluta do risco muito maior em quem tem um risco absoluto acima de 21%, ou seja, um risco absoluto muito grande de eventos recorrentes. Aí você dá um desconto de 15% aí, é uma diferença grande. Agora, o paciente que tem um risco baixo de ter um evento, para começar, você pode dar 15% de diminuição no risco, na chance de evento recorrente, mas isso aí vai ser um efeito não tão importante no risco absoluto desse paciente. Então, esses pacientes que têm alto risco, você tem que ser agressivo, porque você vai causar um benefício muito grande na redução de eventos recorrentes. Então, tendo esse princípio em mente, os guidelines americanos têm metas agora de tratamento da pressão baseado no risco. Para todo mundo com prevenção secundária, o objetivo é menor que 130/80 a pressão. Tá bem? Agora, mesmo sendo um paciente de prevenção primária, se for um paciente de alto risco, o objetivo também é esse. Porque é aquele paciente que vai ter um risco alto e você quer causar uma diminuição absoluta do risco desse paciente de forma importante. Então, você quer ser agressivo com a pressão. Quer controlar ela de forma bem rigorosa. Ou seja, recapitulando, paciente com evento prévio, infartou já, fez uma cirurgia de revascularização miocárdica, ou paciente na prevenção primária que não teve esse evento, mas tem muitos fatores de risco, a meta de controle da pressão é 130/80. Tá bem? Aqui ficou um pouco fora de lugar. Então aqui, ó, o uso de medicamentos para controle da pressão na prevenção secundária é recomendado para manter o nível de pressão menor que 130/80. Tá bem? E o colesterol, pessoal? É o seguinte, aqui também outro paper que eu escrevi, muito bom esse aqui, explicando como que você, nos dias atuais, como que a gente tem que ser mais agressivo com o controle de colesterol. Então, o nosso alvo terapêutico ainda é predominantemente LDL colesterol, ou né, o colesterol não HDL. Você pega o colesterol total, diminui o HDL e aí você tem o colesterol diminui o HDL, aí você tem o colesterol não HDL. Mas você pode usar o LDL como alvo terapêutico. E aí a gente tem basicamente 3 tipos de medicamentos que podem ser usados de forma mais assim fáceis: estatinas, etimib, inibidores de PCSK9, K9. Também estatina em dose alta diminui LDL em torno de 50%, ezetimibe em torno de 20%, e esses inibidores de PCSK9 diminuem em torno de 60% a 70%. Tá bem? Então, qual que é a meta? No paciente que já teve infarto antes, já tem doença arterial, foi revascularizado, você quer diminuir o LDL em mais de 50% em relação ao LDL basal desse paciente. E além disso, dessa queda relativa, você quer diminuir o LDL para menos de 70 aqui nos Estados Unidos, o alvo é 70 ou menos, e menos de 55 nos guidelines europeus. Em termos de remédios, pessoal, para prevenção secundária de doença arterial coronariana, a aspirina, obviamente, é recomendada para todos os pacientes com doença arterial coronariana.
E o duplo antiagregante plaquetário vai depender se esse paciente veio para você e fez cirurgia de revascularização miocárdica por causa de uma síndrome coronária aguda ou angina estável. Tá certo? Na síndrome coronária aguda, você vai manter esse duplo antiagregante plaquetário, aspirina e clopidogrel, por geralmente 1 ano. Se foi uma angina estável, aí você poderia usar um tempo menor, mas eu mostrei aqui nesse outro paper que eu escrevi, uma meta-análise, que usar o duplo antiagregante plaquetário, mesmo nos pacientes com angina estável, melhora o prognóstico desses pacientes do ponto de vista que aumenta a patência, aumenta a chance dessa ponte de safena estar aberta, estar patente durante um período aí de 1 ano ou mais, tá bem? Então, geralmente a gente mantém o duplo antiagregante plaquetário aí por 6 meses a 1 ano, exceto se o paciente tiver alto risco de sangramento. Aí não, aí você não vai usar duplo antiagregante plaquetário. E aí você tem outros remédios, aí vai depender da fração de ejeção do paciente, vai depender se ele tem fração de ejeção baixa ou não, se ele tem diabetes ou não, hipertenso ou não. Então não dá tempo da gente falar em detalhes quais situações você ia usar esses outros medicamentos aqui. Mas é importante saber que eles fazem parte do arsenal aí do cuidado desses pacientes. Bem? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Mandem um feedback para mim, por favor. Eu sei, eu falo um pouco rápido, eu quis falar muito conteúdo, aí eu dei aula na minha velocidade normal e vocês podem diminuir a velocidade do vídeo, assistir de novo. A grande vantagem da aula gravada é essa. Mas mandem um feedback para mim ou no Instagram, @intensivo_de_ECG, no e-mail, tá certo? Quero saber se vocês aproveitaram, se a aula foi muito avançada, se ficou confuso algum tema. Pode falar, manda para mim falar que se não gostou, ou se gostou também, eu queria muito ouvir a opinião de vocês, senão fica algo assim muito unidirecional. Só eu falando aqui, sem saber se tem um público, sem saber se vocês estão gostando ou não. Então eu realmente vou ficar muito agradecido mesmo se você falar, olha, a aula não foi legal, perdi meu tempo, enfim. Tá bem? Muito obrigado a todos vocês. E foi um prazer dar essas 3 aulas para vocês e convido para assistir o conteúdo intensivo de ECG, vai lá no Instagram e até uma próxima então, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.